A próxima eleição presidencial, as eleições gerais, marcadas para 2022. Nós estamos em 2019, agosto de 2019. Completando o oitavo mês, hein? Portanto, mais de 3 anos ainda para termos eleição. E, no entanto, a campanha já está na rua. Por quê? O presidente Jair Bolsonaro está preocupado com o governador de São Paulo, que é muito marqueteiro, né? O João Dória Júnior. E ele está usando aí a compra do jatinho a juros subsidiados do BNDES para dizer que o seu oponente de 2022, já estamos até antecipando, teria mamado nas tetas dos governos do PT, que era amigo de Lula e de justamente o Dória, que fez campanha antipetista para se eleger governador de São Paulo. Bolsonaro mirou ainda o apresentador Luciano Huck, que também adquiriu uma aeronave por meio da linha de financiamento do banco. Olha a caixa preta do BNDES aparecendo. Já apareceu aquela galerinha da compra de aviões com 3,5% ao ano. Que teta, hein? Esse Luciano Huck, que teta, hein? João Dória também comprou. João Dória comprou também, Dória? Mas explica isso aí. Só peixe, amigão do Lula, da Dilma. E depois peça de... Eu vejo o Dória falando, né, de vez em quando, né? Minha bandeira jamais será vermelha. Pô, é brincadeira, né? É brincadeira, né? Quando ele estava mamando lá, a bandeira era vermelha com foiçaço e o martelo ali. Sem problema nenhum, né? Tá ok? Nossa, mas é coisa do presidente falar. É maneira de falar. Esse grito no final. Vou pôr de novo aí. Põe de novo aí, Rafael. É ridículo, né? Olha, eu confesso, estava contando para a Thaís aqui fora do ar, ontem à noite eu estava aqui vendo a live, mas hoje de manhã eu já vi isso 48 vezes, porque é quase inacreditável, né? Então põe a 49ª aí, vai. Olha Mas a é caixa ele que dá o preta do grito. BNDES aparecendo. Já apareceu aquela galerinha da compra de aviões com 3,5% ao ano. Que teta, hein? Esse Luciano Huck, que teta, hein? João Dória também comprou. João Dória comprou também, Dória? Mas explica isso aí. Só peixe, amigão do Lula, da Dilma. E depois peça de... Eu vejo o Dória falando, né, de vez em quando, né? Minha bandeira jamais será vermelha. Pô, é brincadeira, né? É brincadeira, né? Quando ele estava mamando lá, a bandeira era vermelha com foiçaço e o martelo ali. Sem problema nenhum, né? Tá ok? Parece que colocaram esse grito aí, né? Editaram esse grito. Isso é uma sonoplastia tá ok ali, no final. de baixo nível. Então, mas olha, nota assim, o governador João Dória, que está na Alemanha, né, disse que a Embraer vendeu mais de 135 jatos executivos e comerciais para empresas brasileiras e estrangeiras com o financiamento do BNDES, gerando empregos e impostos para o Brasil. E que não há nada de errado nisso. Agora, para o político, né, falar que ele se beneficiou de juros baixos para comprar um jatinho, que não é, né? O sonho de consumo da maioria dos brasileiros pega sempre mal, né? Tem gente que vai explorar isso aí. O presidente sabe bem o que ele faz, viu? Não, é uma teta indiscutível, né? Mas um presidente da República não pode se comportar desse jeito, né? Não pode ficar provocando, chutando na canela, ironizando e etc e tal. Um governador do estado de São Paulo. Simples assim, né? Sem contar a desinteligência política. Ele está, como o Zé Paulo bem registrou aí, ele está antecipando a campanha eleitoral, né? Tudo bem, ele já sabe, ele tem percebido que o Dória, ao estilo dele, com certa elegância, etc., vem dando ali umas estocadas no Bolsonaro, tentando marcar a diferença, exatamente porque é uma estratégia de candidatura, aliás, legítima, à presidência da República em 2022. Ele já percebeu que talvez o Dória venha a ser o principal adversário dele, pelo menos no campo político dele. Mas daí a se comportar desse jeito, o presidente não pode ser tão grosseiro como ele tem sido, e sobretudo nessa questão aí e nessa live, ou coisa desnecessária, né? Certamente há pessoas no governo que se prestariam a esse papel. Há parlamentares que se prestam, ou ligados a ele, que se prestariam a fazer isso, mas não o presidente da República, né? O presidente da República não precisa, não deve se comportar dessa maneira, ali meio moleque, né? Rastaquera, como ele se comportou ontem nessa live. E novamente, né, é um presidente que não reflete sobre o que vai fazer. E faz isso achando, o pior de tudo é isso, a gente conversa com as pessoas que trabalham com ele, ele se acha mesmo assim o papa da política.
Então ele fica enquadrando todo mundo que vai pedir, vai ponderar alguma coisa. Presidente, olha, tem que pensar melhor nisso e tal. E ele fica na sua, que você entende da sua área, mas da minha área, Mas será que não de tá dando política, certo sou eu que entendo. Do ponto de vista dele, Cláudio, eu confesso que faço esse questionamento. A gente aqui acha, né, e acho que com toda a razão, né, que quem tem mais bom senso entende que não é a fala adequada, nem o modo adequado de um presidente da República se expressar com 8 meses de governo. Ele já arrumou problemas com os governadores do Nordeste, depois com os governadores do Norte, agora com o governador de São Paulo. Então, do ponto de vista do bom senso, acho que não resta muita dúvida que um presidente da República não tem de gritar iurru numa live na internet, né? Isso é ponto pacífico. Agora, do ponto de vista dele, da forma como ele se elegeu, da forma como ele tem sustentado o mandato dele, pautando a imprensa diariamente, com briga permanente, com a perspectiva de que não há semana que vem, de que há só o hoje, né? E ninguém sabe como o hoje vai terminar, qual é a polêmica do fim do dia, quem ele vai atacar, como o atacado vai responder. Eu acho que desse ponto de vista, talvez ele tenha alguma razão nessa estratégia de comunicação que ele desenvolveu. Na verdade, o que eu fico me perguntando é o seguinte... O que ele diz é que, o que em política, inclusive o próprio ex-presidente Lula, até já publiquei isso na minha coluna, ele disse a um advogado que me contou a história, ele acha que o Bolsonaro está certo, ele está falando para o público dele, mas pode estar para o mesmo, eleitor dele, mas... Porque veja bem, a gente abriu o Jornal da Bandeirante Gente, a rádio mais ouvida de São Paulo, o programa de maior tradição, um dos programas de maior tradição da emissora, faz 15 minutos praticamente que nós estamos falando desse assunto aqui. Não que seja um erro nosso, mas o presidente nos pautou hoje. A gente podia estar falando de reforma da Previdência, podia estar falando do plano de combate a homicídios, podia estar falando da moratória na Argentina, podia estar falando da recuperação do PIB, e nós estamos aqui há 10 minutos falando do iurru do presidente da República. Então, alguma coisa certa do ponto de vista dele... Claro, também acho, eu concordo plenamente. Sabe o que ele me lembra? O Jânio Quadros. O Jânio era assim, dava patada na imprensa, mas a imprensa gostava de ir atrás dele, gostava de apanhar, né? Não, mas tinha que ir atrás, o cara era presidente da República, a gente não pode deixar de... Onde está o presidente, a imprensa tem que estar. Então nós estamos num mato sem cachorro, porque a gente não tem como não ouvir o presidente, a imprensa não tem como acompanhar o que faz o presidente, né? Os plantões no Palácio da Alvorada, eu que trabalhei em Brasília há muitos anos, a gente sabe como é. Inclusive não tem infraestrutura para jornalista lá, e essa era uma ideia de que exatamente para não criar o hábito de haver qualquer tipo de comunicação frequente com o presidente da República, ou quem visita o presidente da República na entrada e na saída da Alvorada, mas ele assumiu isso que já está virando quase que um protocolo, quebrando todos os outros, dessa conversa. É uma armadilha, estamos todos presos nessa armadilha, porque ele é o presidente da República. Eu estou me lembrando aqui, quando o Lula estava em evidência, mesmo já agora, especialmente agora na questão do mensalão, e todo mundo cobrava muito a gente. Por que vocês ficam falando do Lula? Deixa esse cara para lá. Bem, ele foi 2 vezes presidente da República, fez a sucessora 2 vezes, era o representante do maior partido de esquerda do Brasil. Era impossível... seria até uma irresponsabilidade da imprensa não dar destaque para tudo que envolve o ex-presidente Lula. Hoje isso diminuiu, mas é uma armadilha que a gente está preso, né? Não tem jeito. A minha pergunta aqui é, qual é o fôlego disso? O Bolsonaro tem fôlego? Essa estratégia, se é que é uma estratégia, tem fôlego? Porque nós estamos há 8 meses, está todo mundo com a língua de fora, de tanto falar de iurru do presidente. Thaís, o problema do presidente Bolsonaro é que, ainda que ele faça isso, né, ele sempre se dá mal, né? Nas coletivas que ele faz lá na grade, né, na chegada do Palácio do Planalto ou na saída do Palácio da Alvorada, aquelas coletivas que não há o menor perigo dele sair dali bem. Ele sempre sai pior do que parou para falar com o jornalista. Mas na coletiva, né, Cláudio? Mas aí, veja bem, assim como nessa questão da live, é claro que ele acaba pautando. Ele vai pautar sempre porque ele é o presidente. Tudo que ele fizer ou deixar de fazer, qualquer sinal, um gesto, ele nem precisa falar, né? Basta um gesto do presidente, a ausência de um encontro ou a presença em um encontro, mesmo sem falar nada, tudo tem o seu significado quando se trata de presidente da República. Ele fala hoje, eu não tenho dúvida que ele fala mesmo, está falando, ele está ali mantendo o moral da tropa dele elevado, né? Lembrando que ele continua
o de sempre. O problema é que muita gente, e a estimativa de que cerca de um terço, pelo menos, do eleitorado do Bolsonaro, das pessoas que votaram nele para não ter que votar no PT, para impedir o PT de voltar ao poder. E esse eleitor é um eleitor volátil. Esse eleitor, já começa a sentir vergonha. Esse eleitor está incomodado com esse tipo de comportamento do Bolsonaro e ele corre o risco de perder esse eleitorado sem o qual ele não se reelegerá. Essa que é a questão fundamental. Agora, voltando ao ponto, ambos estão em campanha, né? O João Dória, ele está em campanha desde 2015, quando ele decidiu ser candidato a prefeito de São Paulo. Ele está permanentemente em campanha a qualquer coisa, a qualquer vaga que surgir. Tentou presidente, se não der presidente ele vai para governador, aí assumiu o governador já em campanha para a presidência da República. É negar o óbvio, né? Por exemplo, essas idas ao exterior em que ele faz questão de surgir e pontuar um comportamento diferente do comportamento do presidente Jair Bolsonaro. É verdade, são viagens de chefe de Estado, né? Não que ele a Thaís Herédia fazer. Esteve com ele agora recentemente, né? Ele se comporta como se fosse presidente da República. Ele cometeu um ato falho, né? Ele disse São Paulo vai ser um país, ou melhor, um estado. Não que ele não tenha de fazer as viagens e buscar investimentos para São Paulo, é claro que tem. Mas na hora em que ele faz a viagem e leva de presente para os alemães um livro com espécies raras da fauna brasileira, ele emite mensagens subliminares o tempo todo. Na hora em que ele vai para o exterior e diz que é contra a política do confronto, que investidores estrangeiros estão preocupados com o que está acontecendo no meio ambiente por aqui, né? Ninguém é inocente. Olha, né? A alternativa está aqui. Para não entender o que ele está fazendo. Então, de um jeito mais cheirosinho e o outro de um jeito mais tosco, como se estivesse numa live, como o Zé Paulo sempre lembra, aquelas lives da Al-Qaeda, cada um ao seu modo está fazendo campanha eleitoral. Quanto a isso, não há dúvida alguma. O que resta saber é o seguinte: nós estamos em condições de sustentar uma campanha eleitoral por 3 anos, com o país passando o momento difícil que nós estamos passando e sofrendo o que nós estamos sofrendo para conseguir escapar de uma recessão técnica. Dá para suportar mais de 3 anos nesse clima permanente de confusão? E lembrando, tem as instituições por trás das pessoas, né? Tem a presidência da República, tem o governo do estado de São Paulo. Que tipo de relação vai ser possível estabelecer na hora em que o presidente da República se refere ao governador de São Paulo da forma pouco educada como o Bolsonaro se referiu ao João Dória, né? E o Dória aí, mamou na teta não sei de onde. Por sua vez, né, o João Dória escapa por aquela via que, olha, eu não sei o que vão fazer o dia que o Lula morrer, sinceramente. Porque o Lula virou, assim, né? É uma via de escape para qualquer coisa. Não, o meu jatinho, não, mas o jatinho estava lá. Mas e o Lula que emprestou para Venezuela? Tem razão, tem que checar por que emprestou para Venezuela, por que emprestou para Cuba. Mas também mostra que a hora que o cofre está lá, quem pode dá uma bocanhadinha, né? Tendo ou não tendo dinheiro. Então, tudo bem, o Lula isso, o Lula aquilo, Venezuela, Cuba, muito bem, vamos abrir a caixa preta, tinha de ter dado, evidente que não. Mas vejam que o argumento utilizado pelo PT na época para financiar o Porto de Mariel, grosso modo, é mais ou menos o mesmo do jatinho. Qual era o argumento? Nós não estamos financiando Cuba, estamos financiando a Odebrecht, que é uma empresa brasileira, gerando emprego, gerando impostos aqui, que nós estamos financiando para fazer uma obra em Cuba. Era essa ou não era essa a argumentação? É a mesma argumentação utilizada para a história do jatinho agora. A linha de financiamento estava lá, estávamos comprando da Embraer, paguei o financiamento, bola para frente. Então, o cofre público serve a todo mundo. A hora que tiver aberto, quem tiver por perto vai lá e pega um pouquinho. O problema é que são poucos que conseguem esse juros subsidiados. Então, e aí quem consegue tem de se explicar mesmo. Eu acho que sim, é uma teta evidente, né? Comprar jatinho com juros subsidiado, 3,5% e tal. Vem cá, por que não subsidia? Eu acho até que o BNDES subsidia, assim, há financiamentos subsidiados para setores produtivos, etc. Mas eu acho que o juro subsidiado tem que servir a isso, né? Ao setor produtivo. O que parece evidente que, no caso específico, foi uma jogada ali do BNDES para turbinar as vendas da Embraer. Certamente foi isso. Mas, de qualquer maneira, o governador não fez nada de ilegal, nem ele, nem nenhum dos outros. Mas não é para financiar, hein, Cláudio? Mas não é para financiar a pessoa física, né?
Claro que não. Eu acho que, na verdade, cada um deles tem empresa, né? Todos eles têm atividade empresarial, né? É o objeto financiado, sabe? Jatinho, meu Deus. Isso pega mal.